Este programa é livre para todos os públicos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Marcos capítulo 4, versículos de 21 a 25. Jesus dizia-lhes: será que a lâmpada vem para ficar debaixo de uma caixa ou debaixo da cama? Pelo contrário, não é ela posta no candelabro? De fato, nada há de escondido que não venha a ser descoberto, e nada acontece em segredo que não venha a se tornar público. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia-lhes: considerai bem o que ouvis. A medida que usardes para os outros, servirá também para vós. E vos será acrescentado ainda mais. A quem tem será dado, a quem não tem será tirado até o que tem. Bom, esse texto, ele é uma parábola. Então vamos fazer o seguinte, como se fosse um jogo de futebol. O jogador, antes de entrar num jogo de futebol, ele faz um aquecimento, não é verdade? Por que ele faz o aquecimento? Para se preparar, para chegar na hora do jogo, ele já está pronto para correr. Aí não vai acontecer lesão, não vai machucar, e ele já vai estar aquecido, ou seja, já vai estar no clima do jogo. Então o que eu vou fazer agora? Nós vamos fazer um aquecimento, tá? Nós vamos nos preparar para entrar nesse jogo aqui, que é o da Palavra de Deus. Como é que nós vamos fazer o aquecimento? Primeiro eu quero explicar para você o que é uma parábola, porque quando você lê essa parábola aqui de novo comigo, você vai entender perfeitamente o texto, tá? Uma parábola nada mais é do que uma comparação. Jesus pega algo concreto do nosso dia a dia, algo que nós estamos acostumados a ver, e a partir desse algo concreto, ele nos explica algo mais complicado. Ele nos explica algo mais profundo, espiritual. Por exemplo, a gente já ouviu a parábola de Jesus falando assim: olha, o reino dos céus, que é algo profundo, é algo espiritual, ele é semelhante a um homem que joga a rede no mar. Gente, Jesus estava lá no mar da Galileia, então eles estavam acostumados a ver, por exemplo, pescadores jogando a rede ao mar. Aqui para nós, nesse texto, Jesus está falando de uma vela, né? Ele está falando de uma lâmpada. É claro, para nós a gente atualiza para lâmpada, mas na época de Jesus não tinha lâmpada ainda, né? A lâmpada foi criada depois. Então, para nós, para facilitar o entendimento, é lâmpada. Mas na época de Jesus, você vai ver traduções de tocha, vela, né? Para que serve uma vela ou uma lâmpada? Algo que nós estamos acostumados. Por isso, está vendo que a igreja é uma mãe? Até na tradução ela nos ajuda, porque a gente está acostumado com lâmpada, né? Você vê uma lâmpada aí. A partir dessa lâmpada, Jesus vai nos explicar algo mais profundo. Esse é o primeiro detalhe, a primeira parte do nosso aquecimento, tá? A segunda parte do nosso aquecimento diz respeito ao seguinte: muitos comentaristas do Evangelho de Marcos dizem que esta parábola, ela quer que a gente aprenda a acolher a palavra de Deus de modo mais pessoal, de modo mais profundo. Então, esta parábola especificamente quer nos falar pessoalmente, quer falar a mim, quer falar a você, e de modo mais profundo, para que a gente possa ir um pouco mais na nossa caminhada com Jesus. Então aí está o nosso aquecimento. Entendemos o que é a parábola e entendemos o que é o... Você sabe o que está ligado aí, né? Ligou justamente a página do Pix, do nossa doação, do imposto de renda. Deixei aqui na mesa para lembrar de falar para vocês. Então veja, fizemos o nosso aquecimento. E agora, nós vamos entrar em campo. A primeira parte da parábola, Jesus diz: para que serve a lâmpada? Ela vai ficar escondida ou ela vai ficar num candelabro? O candelabro também é um objeto. É aquilo onde você coloca a vela para ela poder iluminar o ambiente. Esse texto, Jesus está falando do anúncio da palavra dele. Que a palavra dele precisa ser anunciada. É nosso papel anunciar a palavra de Deus. É nosso papel, assim que nós recebemos essa palavra, levar isso para outro.
deles, mas isso é difícil. Calma, nós não terminamos o jogo ainda, nós estamos só no primeiro tempo. Tá? Calma. E Jesus diz o seguinte, falou, olha, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Isso aparece de vez em quando na Bíblia, você já viu essa frase? Jesus de vez em quando fala isso. Quando Jesus fala isso, ele está dizendo para você o seguinte, presta muita atenção. Veja, não é presta atenção, é presta muito atenção, porque isso pode mudar a sua vida. E depois ele repete, né, logo no início da segunda parte, né, do versículo 24, ele, considerai bem o que eu fiz, ou seja, presta mesmo atenção. Como é que eu esteja falando, presta atenção, agora vem cá, presta atenção aqui, ó. Vem cá. Está escutando agora, está olhando para mim, está prestando atenção? É isso que Jesus está dizendo para você prestar muita atenção nele. Eu vou dar uma pausa no primeiro tempo do jogo e vou pular para o segundo tempo do jogo, que é a segunda parte da história. Depois nós vamos voltar na primeira. Fica tranquilo, segue comigo aqui que não tem erro, tá? Relaxa a cabeça. Você entendeu já que a primeira parte é um anúncio. Essa luz é um anúncio da palavra de Deus. E você está com dúvida, como é que eu vou anunciar essa palavra aí? Esquenta a cabeça não, vamos para a segunda parte. Jesus diz, considerai bem o que eu vi, continua prestando atenção, não vacila. À medida que usardes para os outros, servirá também para vós, e vos será acrescentada ainda mais. Se a primeira parte falou do anúncio da palavra de Deus, o anúncio do Evangelho, a segunda parte está falando do amor ao próximo, do amor ao irmão, do amor ao outro. Segundo mandamento, né? Amar o próximo como a mim mesmo. Jesus está sendo claro aqui. À medida que você usar para amar o outro, será também usada para amar você. À medida que você usar para o outro, será usada para você, e com você ainda vai ser usado um pouco mais forte. Geralmente a gente pensa isso no negativo. A maioria das pessoas que eu vejo falando disso, fala no negativo. Ah, então eu não posso fazer mal ao outro, porque senão depois vai vir mais mal sobre mim ainda. Deus me livre. A palavra de Deus ela é sempre positiva. E Deus está falando no positivo, Jesus está ensinando no positivo. Se você ama o outro, olha que bonito, não é só a mesma medida que Jesus vai te amar, Ele vai te amar ainda mais. Se você é misericordioso com o outro, Jesus vai usar de misericórdia com você, mas ainda mais com misericórdia com você, porque você usou com o outro. Olha que bonito isso. Se você consola o outro, Jesus não vai nem te consolar na mesma medida, não, Ele vai te consolar mais ainda. Veja como Jesus sempre retribui além do que nós merecemos. Jesus sempre nos dá a mais do que nos cabe. O segredo nesta passagem está no amor ao irmão, no amor ao outro, é cumprir o segundo mandamento. Por quê? Porque quando eu amo meu irmão, naturalmente eu já estou fazendo lá a primeira parte, o anúncio. Não há anúncio maior do Evangelho do que o amor ao próximo. Sabe por quê? Porque esse anúncio todo mundo consegue ver, consegue tocar. Ele não é abstrato, ele é concreto. Você pode dizer para mim que ama a Deus sobre todas as coisas, mas isso é subjetivo. Como é que eu vou ver? Como é que eu vou saber? Eu lembro sempre da história de um amigo meu que ele era ateu, não acreditava em Deus. Só que pelas coincidências da vida, ele tinha um grande amigo dele que se tornou bispo católico. E eles eram grandes amigos. E um respeitava a posição religiosa do outro, né? A crença ou não do outro. Mas o bispo ele sempre conversava sobre religião, e o bispo sempre falava da experiência do amor de Deus e etc. E esse meu amigo falou, não, está tudo bem, mas eu não acredito. Até um dia que esse meu amigo teve uma experiência com Deus e se converteu, teve a experiência de encontro pessoal com Jesus. E aí o que ele fez? Foi correndo para a casa do bispo, para a casa do amigo dele, bateu lá e falou assim, seu bispo, meu amigo, eu agora sei o que você está falando esses anos todos comigo, porque agora eu tive uma experiência com Jesus, agora eu entendi o que você está falando, deixa eu te contar. Aí o bispo falou assim para ele, não quero ouvir não. Ele ficou decepcionado, como não? A vida inteira nós conversamos disso, agora que eu sei o que é. Não tem como eu saber se você teve uma experiência com Jesus, não. O que você vai me contar aconteceu com você, é algo subjetivo, é algo muito pessoal.
eu talvez nem vá entender o que você vai me contar. Sabe como é que eu vou saber se você teve um encontro com Jesus? Eu vou olhar para a sua vida agora e vou ver como é que você trata a sua esposa, como é que você cuida dos seus filhos, se você é um bom profissional, se você é um sujeito honesto. Aí eu vou começar a ver indícios, sinais de que você segue nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo? A nossa experiência com Jesus, como diz São Paulo, ela está escondida em Cristo Jesus. Porque ela é pessoal, com cada um acontece de um jeito, né? A minha experiência pessoal com Jesus foi lá na minha adolescência, num grupo de jovens. Não sei, Paula, como é que foi a sua? A minha também foi no grupo de jovens. No grupo de jovens? Foi no Seminário de Vida no Espírito, na paróquia. Na paróquia. A sua, Valdene, como é que foi? Foi num grupo de oração, eu era criança. No grupo de oração quando eu era criança, tá vendo? Com cada um é de um jeito. Com cada um acontece de uma... é pessoal, é íntimo. Agora, como é que eu sei que essas meninas aqui têm uma experiência com Cristo? Todo dia, faça chuva, faça sol, aconteça o que acontecer na vida delas, elas estão aqui fazendo a gente sorrir para a vida. Só por Deus. Então eu vejo indícios de que, de fato, elas se encontraram com o nosso Senhor Jesus Cristo. Na concretude da vida, no dia a dia, dá para perceber que elas se encontraram com Cristo. Por isso o amor ao próximo é a maneira concreta de nós percebermos e notarmos para nós mesmos, no nosso encontro com Cristo, colocamos para fora esse encontro. E aí esse anúncio da primeira parte do primeiro tempo do jogo, esse anúncio acontece. Mas há de ter de nossa parte essa vontade de fato colocar essa experiência para fora, de amor ao próximo. É um mandamento, a gente não pode esquecer disso, né? É o segundo mandamento. Jesus, inclusive, eu não sei se você se lembra disso, certa vez, um judeu chegou para Jesus e falou assim: ô mestre, nós temos centenas de decretos, mandamentos da lei para guardar. Dá para resumir? Jesus falou assim: dá. A gente pode resumir toda a lei em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, que é a nossa experiência com Jesus, como a Paula teve lá na adolescência, a Valdênia na infância, eu também na minha adolescência. E amar o próximo como a nós mesmos, que é, nós vamos colocar esse amor que nós experimentamos com Deus, nós vamos colocá-lo para fora. Nós vamos mudar de vida. Isso é conversão. É a partir do momento que eu experimento o primeiro mandamento, eu coloco em prática o segundo, eu mudo os rumos da minha vida, eu passo a olhar o outro com outros olhos, com o olhar de Cristo, ser uma extensão do Cristo nesse mundo. Já viu aquele livrinho, Imitação de Cristo? É isso, imitarmos a Cristo. O amor ao próximo já é essa luz dessa vela, desse candelabro. Por que claro, os santos nos chamam muita atenção, né? Porque eles são evangelho encarnado, são isso que eu estou dizendo aqui. Mas tem alguns que parece que chamam mais a atenção da gente. Um São Francisco de Assis, né? Uma Madre de Calcutá, Teresa de Calcutá, uma irmã Dulce aqui no Brasil, não vamos muito longe, porque eles externaram de maneira sublime, ao extremo, o amor ao próximo. Isso é colocar a luz para fora, né? Porque às vezes, vou dizer francamente aqui, tá? Tem gente que reza, mas faz da vida do outro um inferno. Deus que é Pai. Aí eu pergunto, o que está acontecendo? Que oração é essa que não produz fruto? Não pode. A nossa oração tem que produzir o fruto de amor ao próximo, para que essa luz, o testemunho aconteça, para que o cristianismo venha para fora. Por que muita gente critica o cristianismo? Porque pega determinados cristãos, que se intitulam cristãos, os chamados cristãos de IBGE, né, que é uma bobagem isso aí. Não tem negócio de cristão de IBGE não. Ou é cristão, segue o Cristo, ou não segue o Cristo. Tá? Ah, eu sou cristão não praticante, então você não é cristão, criatura. Ou segue o Cristo ou não segue o Cristo. Ou tem uma experiência com Jesus e quer mudar de vida e transformar essa experiência em amor ao próximo, ou não. E
quantas oportunidades a gente tem no nosso dia de amar o próximo, né? É o que mais a gente tem. Você acorda de manhã cedo, você olha para sua mulher, para o seu esposo, para o seu cônjuge do seu lado. A pessoa já acorda às vezes de um mal-humorado, né? Já não está bonito, né? Porque não está maquiada ainda a mulher, o marido está com a barba sem fazer. Você já é uma oportunidade de amar maravilhosa. Oportunidade. É uma grande oportunidade, né? Menino que você está cansado, menino te acorda 4 horas da manhã, de xixi até as costas, porque eu não sei o que essas crianças arrumam, porque eu não sei, a física não explica lá em casa. Menino, quando faz as necessidades dele lá em casa, eu não sei o que eles arrumam, porque eles fazem para as costas, e sobe até o cabelo. Aí você tem que acordar 4 horas da manhã para dar banho na criança, e de bom humor, porque eles acordam sorrindo, e contando piada, e cantando casa. Você tem que ficar de bom. É uma maneira maravilhosa de você amar o próximo, porque é o mais próximo de mim naquele momento, é meu filho, é minha esposa, né? Aí você sai de casa para a escola, para levar a criança para a escola, você toma uma fechada no trânsito, ao invés de falar o que vem na ponta da língua, você dá um glória a Deus. Tem um santo que eu acho que, se eu não me engano, é São Francisco de Sales, ele fala assim: mais vale um glória a Deus no momento da tribulação do que 1000 aleluias no momento da alegria. Boa. Então, na hora que vier aquele palavrão na ponta da língua, você dá um glória a Deus que Ele me fechou. Ô, bendito, vai com Deus, Deus te abençoe. Né? E você segue. Mais uma maneira que você amou o próximo, aí, ó, tá vendo? Você nem dá aquela buzinadona para dar um susto na criatura, não, faz isso não. É assim o dia. Oportunidades você tem, nós temos, de amar o próximo o tempo inteiro, né? Ao invés de fazer isso, né? De rezar e ficar pensando em fazendo da vida do outro o inferno. Por falar em oração, por exemplo, a gente reza o Pai Nosso. Você reza o Pai Nosso na sua casa? Se você reza o terço, você reza o Pai Nosso pelo menos umas 5 vezes aí, né? Se você reza o rosário, você reza pelo menos umas 20 vezes. Então vamos calcular, aí tem orações do início do dia, da noite, se você reza o rosário, você reza o Pai Nosso mais de 20 vezes. Sabe o que você pede no Pai Nosso toda hora que você reza? Não é para você parar de rezar o Pai Nosso não, viu? É para você continuar. No Pai Nosso, a gente fala assim, ó: Senhor, perdoai-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Você já parou para pensar nisso? Nós estamos pedindo a Deus, é o que está nessa palavra aqui, que nos trate da mesma maneira que nós tratamos o nosso irmão. Nós falamos: Senhor, perdoai-nos assim como, ou seja, da mesma forma, da mesma maneira que nós perdoamos a quem nos ofendeu. Como é que você está tratando o seu irmão? Como é que você trata o próximo? Porque Deus é bom conosco. Deus vai sempre nos tratar com amor. Mas pode ser que de tanta gente insistir, pedindo no Pai Nosso, Ele decida nos tratar como nós tratamos o nosso irmão. E aí, a gente pode ficar meio preocupado, hein? Como é que você trata o seu irmão? Como é que você trata as pessoas com as quais você convive? As pessoas que você encontra pelo caminho? Você é luz? Esta vela está no candelabro? Ou ela está escondida embaixo da cama? E você, por mais que reza, faz do dia do outro um inferno. Você é luz ou você é escuridão? Por que eu estou dizendo tudo isso, minha gente? Porque é o próprio Cristo que nos fala isso. À medida que usardes para os outros, será também para vós, e vos será acrescentado ainda mais. Quer ser feliz? Eu quero muito. E a felicidade está em Cristo. E em Cristo transbordado para os irmãos. Experimentar a misericórdia de Deus, experimentar o amor de Deus, a alegria que vem de Deus, a paz que vem de Deus, porque eu transmiti isso para o meu irmão, Deus vai me dar isso ainda mais. É uma garantia maravilhosa na vida. É uma garantia, mas requer de nós uma conversão. Gente, o que a Canção Nova faz? Vamos lá, família Canção Nova? A Canção Nova anuncia, mas ela cuida também do próximo. Eu sou responsável, a Paula falou, eu sou junto com uma galera, uma equipe maravilhosa, um beijo para toda a equipe da Rede de Desenvolvimento Social.
Nós trabalhamos aqui na Canção Nova, na parte da Canção Nova que cuida efetivamente do amor ao próximo. E por isso a Canção Nova consegue anunciar, ser essa luz para você aí. Porque aqui no dia a dia tem amor ao próximo. Eu posso garantir isso sem medo. No dia a dia tem amor ao próximo. Porque eu estou lá todos os dias e eu sei do que nós fazemos todos os dias por amor ao próximo. Eu sei do que a gente faz. Testemunhos são imensos, vários, todos os dias. Esses dias um menino abraçou a professora, uma professora de judô, Clarissa, maravilhosa professora, missionária aqui da Canção Nova. Abraçou, ele estava fazendo, na aula ele estava derrubando tudo, quebrando tudo, querendo bater nos meninos. E ela falou: Denis, eu sei saber mais o que fazer com aquele menino. Olhei para ele, que chamar a atenção não adiantava, falei para ele assim: você quer um abraço? Aquele menino se desmontou. Me deu um abraço, criança, pequenininho, tá? Chorou um pouco. Eu falei: o que você tem? Ela disse, nem perguntou para ele: o que você tem? Meu pai está preso. Eu estou com saudade dele. Mas está todo mundo dizendo que eu vou ser igual ao meu pai, que um dia eu vou ser preso também. São crianças assim que a gente recebe, tá? Famílias assim muito, muito necessitadas do nosso amor. Essa criança necessita do nosso amor. E aí aquela professora, inspirada por Deus, abraçou aquela criança e rezou com ela ali, uma oração de renúncia. Eu não preciso ser assim. Eu sou amado pelo meu pai, sou amado pela minha mãe. Mas eu não preciso seguir esse espaço. E a criança foi aceitando. E olha, se tornou outra criança nas aulas. Com um abraço da professora e uma pequena oração. Aquela criança precisava de amor. Amor ao próximo. É isso. Quantas vezes eu gosto de ir muito na casa do Bom Samaritano, que a gente falou aqui, e eu gosto de sentar lá, quando eu posso, sentar lá com os atendidos e ouvir as histórias deles. Porque muitos falam assim: a gente ganha comida, a gente ganha acolhida, mas aqui vocês conversam com a gente, porque pela rua a gente é invisível, quase ninguém conversa com a gente, não dá um bom dia. Essas pessoas sentem falta de conversar. Esse amor ao próximo. Nós acolhemos aqui, nós prestamos o nosso serviço aqui a crianças, por exemplo, dos abrigos da cidade, crianças que estão para adoção. Nós temos uma parceria com os abrigos que as crianças frequentam as nossas atividades. Nós temos uma van que busca essas crianças como monitor de alunos. Eles vêm, frequentam as nossas atividades esportivas, de música, de artes. E aí essas crianças retornam com toda a segurança para os seus abrigos. A nossa vontade é de pegar essas crianças e levar para casa, né? Porque elas querem amor. Tem uma delas, ela me encanta. Ela sempre que está lá no prédio onde eu trabalho, fazendo as atividades, ela dá uma fugidinha e vai lá para a área dos escritórios para falar com a gente, pequenininha. Ela foge lá e a gente espera ela chegar lá para falar um oi com a gente. Ela é muito engraçadinha. Mas às vezes ela pega o telefone, ela quer telefonar, e aí a gente deixa para ver, né? Ela pega o telefone e fala assim: alô, conversa um pouquinho, desliga. E a gente sempre pergunta: para quem você está ligando? Para minha mãe. Ou outro dia ela fala: para o meu pai. Ela está para adoção, minha gente. Ela quer um pai, quer uma mãe. Aquilo, claro, nos deixa assim, né? Muito emotivos. Mas na certeza de que nós fazemos o possível por aquela criança, por aquela menina. E todos os outros na mesma situação que ela. Nós buscamos, levamos, damos o uniforme, a alimentação, o lanche, as aulas, o acolhimento, toda essa acolhida quando ela vai lá, por exemplo, no escritório, querendo uma atenção, nós damos toda a acolhida. Todas as outras atividades que a gente faz nas nossas obras sociais, que a gente pode levar as crianças, a gente leva. Nós fazemos a nossa parte. Nós sabemos, eu vou dizer aqui muito tranquilamente, viu? Nós sabemos o que é amor ao próximo. Aqui na Canção Nova nós sabemos. E por isso nós sabemos o que é anunciar. Porque nós estamos cumprindo essa palavra de Jesus. Por isso nós podemos, num domingo desses aí passado, fazer uma festa da misericórdia, anunciar a misericórdia. Aqui se vive a misericórdia. Aqui tem um santuário dedicado ao Pai das misericórdias. Mas aqui tem uma casa do Bom Samaritano, que acolhe com misericórdia aqueles que chegam, sem olhar o passado, sem olhar a situação, sem olhar por que abandonou a casa ou teve que sair de junto da família.
A Casa do Bom Samaritano também é uma casa de misericórdia. Aqui nós temos o Centro Médico Padre Pio, com as pessoas enfermas, doentes, sofrendo de dor. Nós acolhemos, nós damos consolo. Também é uma obra de misericórdia. Estou dizendo claro isso, porque isso é um chamado para todos nós. Está na palavra de Deus. Anunciarmos com amor ao próximo, com o testemunho. E como eu estava dizendo, nós temos várias maneiras, durante o nosso dia, de praticar as obras de misericórdia. Nós podemos, por exemplo, a Paula anunciou aqui, quem vem para o acampamento próximo, traga uma peça de roupa que você não esteja mais usando, que seja boa para usar, tá? Vai trazer negócio rasgado que a turma não pode usar também, né? Tem gente que faz isso, aquele negócio tudo rasgado, não presta mais. Se não serve para você, não serve para os meus irmãos da Casa do Bom Samaritano, tá? Tá bom? É aquilo que você não usa, não é aquilo que não presta. Tá bom? Você traz, isso é uma obra de misericórdia, você está nos ajudando, você está sendo junto conosco, amando o próximo. Quando a gente fala, olha, você pode doar o seu imposto de renda devido, você não vai nem tirar dinheiro do seu bolso, não sabia disso? É um dinheiro que você já vai pagar para o governo, você já vai pagar. A única coisa que nós estamos pedindo para você, destina 6% para que a gente continue fazendo o nosso trabalho de amor ao próximo. Esses dias eu atendi uma senhora que ligou lá para fazer a doação dela do imposto de renda. Falou, meu filho, eu não sei se eu devo doar. Eu falei, mas por que não, minha senhora? Ela falou assim, porque o meu imposto devido deu só R$15. É muito pouquinho. Eu falei, minha senhora, deixa eu fazer uma conta rápida aqui com a senhora. R$15 eu compro pelo menos 3 lanches completos para a criança. Então a senhora me garante 3 lanches já. Ai, que bonitinho. Com R$15 eu garanto um uniforme completo para uma criança, em tal modalidade. Só vai me garantir só até vai escolher. Esses R$15 vai ser para garantir um uniforme para a criança ou 3 lanchinhos para 3 crianças diferentes. Ela, 3 lanchinhos. Deu mais. Falei, beleza, então a senhora faz, que a senhora vai ajudar com 3 lanchinhos completos para a criança, para a gente manter esse lanchinho aqui. E ela, feliz da vida, falou, então eu vou ajudar, meu filho. Aqui é assim, minha gente. Quero, para encerrar, Paulo, até contar um pequeno testemunho do ultrassom que eu falei no início, né? Você tava doido. Gente, nós temos nosso Centro Médico Padre Pio. E lá fazemos atendimentos e tal, e tem um equipamento de ultrassom. E é praticamente um dos poucos equipamentos de ultrassom para atender a população carente da cidade e região. Né? Tem aqui na cidade e região, mas aqui a gente atende população carente, saiba disso. Só que o nosso ultrassom, equipamento, já estava muito velho, já estava dando sinais de que ia pifar. E nós começamos a ficar preocupados, porque a fila de atendimento para ultrassom é muito grande. A gente atende muitas pessoas, é tudo de graça, né? Mantido pela a sua ajuda. E aí, claro, fui lá no Filipão, nosso diretor geral, falei para ele, falei assim, ô Felipe, seguinte, o nosso ultrassom vai pifar, como é que nós vamos fazer? Eu preciso do dinheiro para o ultrassom. Eu falei, Deus do céu, nós não temos dinheiro esse mês para comprar esse ultrassom, não, a campanha, nós estamos aqui para pagar as contas. Eu falei, entendo perfeitamente, beleza, mês que vem eu volto. Aí, mês que vem, eu não sou bobo, eu não fui, eu mandei a Marcela, que trabalha comigo lá no Centro Médico. Marcela, vamos revezar, a Filipão está descobrindo meus segredos agora. Aí, falei com a Marcela foi, Felipe, o ultrassom, e aí aquele mês a campanha estava muito apertada. Felipe, gente, a campanha está apertada, nós vamos pagar só as contas, não vamos ter dinheiro para investimento. Entendemos perfeitamente, claro, estamos juntos, no tempo. E o ultrassom pifando. Só que aí os médicos chegaram para nós e falaram assim, o seguinte, os médicos que atendem lá no Centro Médico, gente, vocês vão perder os médicos que trabalham com ultrassom. Eu falei, por quê? Porque o ultrassom está ficando tão ruim que não tá, a imagem que sai do ultrassom está ruim, não vai ter médico mais para assinar essa imagem, validar o resultado do exame, porque ele não vai confiar na máquina. Eu falei, meu Deus, eu vou perder o ultrassom. Eu vou perder os médicos. Eu falei, agora, Jesus. Padre Pio, rogai por Aí foi isso, Paulo, Padre Pio, rogai por nós. Paulo acertou na lata. Eu falei, Marcela, não tem para onde recorrer. Mês que vem, a gente estava acompanhando a campanha, vendo que o negócio estava feio. Foi um mês muito difícil para nós. E aí eu falei, vamos rezar. E Marcela já estava rezando com o Padre Pio. Marcela é mais esperta que eu nisso. E eu comecei uma novena para o Padre Pio. Falei, Padre Pio, ó, e eu fui muito franco com o Padre Pio. O posto, o senhor é o patrono, o senhor que leva o nome, então o senhor me ajuda aí.
né? Porque vai ficar ruim para nós, que não vamos poder atender o povo, mas vai ficar ruim para o senhor também, que o nome do senhor está lá. Né? Vai ficar feio para o senhor lá. E aí, eu fui para a reunião com o Felipe. Só que eu cheguei lá, era tanta coisa que a gente tinha que resolver, e a situação estava tão difícil aquele mês, que eu fiquei sem graça de pedir para ele. Falei, não é justo com o Felipe eu falar de novo desse ultrassom, porque já está um peso nas costas dele com a luta desse mês, eu não vou falar desse ultrassom porque não é justo. Fizemos a reunião, resolvemos tudo. No final da reunião, o Felipe vira para mim e fala assim, você não vai me perguntar do ultrassom, não? Eu estava acostumado. Aí eu falei assim, ué, não ia não, mas você quer falar do assunto? Ele falou assim, Denis, Deus mandou ultrassom para nós. Porque da outra vez ele tinha falado para mim assim, está muito difícil a situação, vamos rezar. Ele sempre fala isso. Ele nunca me desanima. Ele sempre fala assim, vamos rezar por isso e vamos tentar fazer. Sempre bota a gente para frente. Vamos arrumar um jeito de resolver isso aí. E ele falou assim, pois Deus mandou ultrassom. Eu falei assim, não, você está brincando. Ele falou assim, estive com o Frei Gilson esse final de semana. E o Frei Gilson me perguntou se nós temos, olha a pergunta do Frei Gilson, vocês têm alguma obra de caridade que leva ao nome do Padre Pio? A Padre Pio resolveu. Aí Felipe falou, temos centro médico. Falou, então eu quero ajudar com o dinheiro da campanha da Quaresma. Eu quero ajudar esse centro médico que é destinado a Padre Pio. Eu falei, ei, Padre Pio, o senhor salvou seu nome, hein? Ei, Padre Pio, vai ajudar a gente, graças a Deus. E graças a Deus, por isso que eu fiz questão de, no início do programa, listar aqui para vocês tudo que nós conseguimos, porque não foi só ultrassom, foi melhora de outros equipamentos, foi equipamento de raio-x que a gente não tinha, ambulatório, um prédio inteiro para a gente ampliar os atendimentos. Deus deu muito mais, como diz aqui a palavra. Deus vai usar da mesma medida e vos será acrescentado ainda mais. Nós agimos com misericórdia e com amor ao próximo. E Deus acrescentou muito mais do que nós pedimos. Nós pedimos um ultrassom. E Deus nos deu quanta coisa aí com essa campanha, pela intercessão do nosso querido Padre Pio, com a ajuda do nosso querido irmão Frei Gilson. É isso. Seja luz. Seja luz. Mas seja luz porque você ama o próximo. E amar o próximo não é aceitar tudo, não. Tá bom? É como diz Santo Agostinho, aprova os bons, tolera os maus, mas ame a todos. Gostei. Vou repetir. Repete para nós. Aprova os bons, tolere os maus, mas ame a todos. Amém? Amém.